Boa tarde, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos grandes nomes da política pernambucana, um político realmente com um P maiúsculo, vereador André Regis, vice-presidente do PSDB em Pernambuco. Você tem vergonha de ser político, não? Não, eu não tenho, porque eu sempre quis ser político. Desde pequeno, eu não sei de onde vem isso, mas eu me imaginava como entrando na política. E Mas me preparei... não a política é essa que está aí, não, né? Não, porque eu acredito que muita gente que está exercendo o cargo público não é de fato um político. São pessoas que não são talhadas para o exercício de uma função pública porque não estão a serviço do público, estão ao seu próprio serviço. Então, porque, olha, a gente vê, não é, André, na Câmara Federal, que é quem decide as leis, é a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada do futebol, não tem a bancada da educação, né? Essa é uma grande questão. Acho que o futuro do Brasil depende da educação. Todos afirmam que são a favor da educação e quando todo mundo é a favor da educação, ninguém faz quase nada em favor dela, de fato. E é preciso que haja um comprometimento do parlamentar, do político, com as grandes questões. E, na minha opinião, seria a educação, será a educação o que pode fazer com que o país se torne um país próspero, civilizado, livre, decente. O nosso grande mal hoje é a corrupção. Nós estamos vendo aí que o Brasil foi tomado conta por uma cleptocracia. Um governo, como é, como é cleptocracia, governo de bandidos. A Operação Lava Jato mostra isso. Então, é preciso combater a corrupção. E nós vemos diariamente a polícia, o Ministério Público atuando, combatendo a corrupção. Sendo que não se combate corrupção apenas se combatendo corrupção. Se combate efetivamente a corrupção é com a escola de qualidade na primeira infância, que faz com que um cidadão seja educado a vida toda e, ao ser educado na vida toda, ele possa fazer as escolhas certas, ele possa exercer a cidadania na sua plenitude, ele não esteja a serviço de uma máquina eleitoral, ele não esteja na dependência do Estado. Então, eu acredito que, na medida em que um cidadão ele é educado, ele trabalha, ele paga imposto, ele prospera, ele não depende de ninguém, ele depende dele. Uma sociedade que produz cidadãos livres dessa forma, você não tem incentivos, como, por exemplo, o incentivo da assistência, da entrega de uma bola, de um padrão de futebol, ou de um remédio, ou de pagar uma conta, ou de pagar um funeral, porque isso não faz sentido na medida que todos que trabalham conseguem viver com dignidade, sustentar-se e contribuir com a sociedade partilhando a conta. O nosso fracasso, enquanto sociedade, é devido ao fato de que nós criamos uma elite que estudou, essa elite, ela trabalha, ela prospera, ela paga a conta, que para ela é caríssima, porque ela própria foi omissa no passado de não perceber que se não houver universalização da qualidade para todos, essa conta vai ficar eternamente cara para uma elite, ao invés de você criar um sistema onde a renda média seja elevada, a população, você pode ter diferenças, porque nem todo mundo quer ser igual, as pessoas, cada um tem os seus impulsos, mas que todos contribuem com uma parcela do seu trabalho. Então, o dia que a gente conseguir construir um cidadão menos dependente do Estado, toda essa estrutura que nós acompanhamos diariamente e que é a grande motivadora dos escândalos, ela desaparecerá. Então, eu acredito que a gente tem que combater, sim, com o aparelho repressor, mas isso é para o que já aconteceu. Para o futuro, João, é educação de qualidade para a criança. Olha, essas pesquisas mundiais de educação
o Brasil está sempre na frente. Agora, se você botar a tabela de cabeça para baixo, que o Brasil sempre está entre as últimas colocações de todas as pesquisas mundiais de educação. Isso é triste, né? É uma vergonha. Eu estive na OCDE em 2014, eu fiz um giro pela Finlândia, pela Inglaterra, França, tinha ido a Miami-Dade, a Flórida, para conhecer diversos modelos. E fui à Unesco também, em Paris, e fui à sede da OCDE, que é em Paris também. E lá eu tive contato com o chefe do programa, que é o PISA, que é justamente essa avaliação. A avaliação entre 53 países, nós estamos na 49ª, se você tiver a média dos últimos 5 levantamentos, nós estaremos sempre entre as 5 piores escolas do mundo. Essa avaliação é na língua materna, ou seja, no nosso caso seria o português, matemática e ciências. A nossa criança, ela não tem domínio da sua própria língua, ela não sabe fazer contas, ela não conhece ciência, consequentemente, ela estará inabilitada ao trabalho, porque muitas profissões que hoje dão acesso ao trabalho para pessoas de baixa escolaridade, essas profissões desaparecerão. O futuro pertence a quem tem intelecto. E nós matamos as possibilidades de futuro para essas crianças a partir do momento que nós não a alfabetizamos na idade certa. Olha, uma das coisas muitas coisas que a gente vê nos telejornais dão nojo, mas me dá um nojo especial ver prefeito roubando merenda escolar. Isso é uma barbaridade, né? É merenda escolar, é comum. Merenda escolar, é transporte público, é o transporte escolar. Isso, quando a Constituição foi feita em 1988, o Constituinte achou que se reservasse 25% de toda a receita do município para a educação, no longo prazo a educação estaria resolvida, porque não faltariam recursos. Você tem uma ideia? O orçamento do Recife são 6 bilhões de reais para o próximo ano. Desses 6 bi, 25% irão para a educação pública municipal. Olha, não falta dinheiro, João. O que falta é a gestão. Uma criança na rede pública municipal do Recife custa em torno de R$1.000 por mês. O pai que tem R$250 por mês disponível, ele prefere colocar numa escola de bairro particular para não ver o seu filho ir para uma escola pública que custa R$1.000 por mês. Não faz o menor sentido. Essa conta, ela não fecha. Então, e aí isso se espalhou, como você coloca, pelo Brasil todo, você tem prefeitos que ficam com medo de não atingir os 25%, e aí fazem programas completamente sem sentido. Aqui, um dos carro-chefes da atual gestão, do prefeito Geraldo Júlio, é um programa de robótica, que é um absurdo. É um verdadeiro absurdo. O prefeito botou mais de 30 milhões de reais num programa de robótica e as escolas não têm. Ganhou o prêmio mundial no Japão. Uma equipe da prefeitura que disputou em várias categorias, são centenas de categorias, tirou a premiação. Isso é preciso. Eu não quero desmerecer as crianças que tiveram uma oportunidade gigante na sua vida. No entanto, o programa foi mal executado. É um percentual pequeno, né? Veja, para quem colocou a universalização, o programa ele é irresponsável, porque se você for à escola, você não encontra na escola do Recife, nas suas unidades, o ambiente propício para que o programa seja implementado. A maior parte de tudo que foi comprado neste programa está guardado em alguma sala escura e fechado a cadeado, porque as professoras não têm sequer o treinamento, porque o programa de treinamento não foi executado, as salas não têm a devida ventilação, luminosidade, uma banca apropriada para isso. Então, eu lamento que a prefeitura ela utilize do seu marketing em grande escala para justificar o injustificável, que foi o desperdício de 30 milhões de reais num programa que outros municípios, como você vai em João Pessoa também ganhou. E João Pessoa, sendo que o João Pessoa
O programa de robótica em João Pessoa ele é incremental. A criança passa por várias fases, uma primeira fase que é teórica. As escolas que têm bom resultado recebem um kit como benefício de terem atingido determinada meta e não fazer o que foi feito no Recife, de comprar 30 milhões de reais encaminhando para as escolas sem a estrutura devida para isso. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o vereador André Regis. André Regis, você tem um trabalho fantástico de fiscalização nas escolas municipais. O que é isso? Que, inclusive, estão pedindo que você vá para a Câmara dos Deputados para mostrar esse projeto. Qual é esse projeto? O projeto chama-se Raio-X das Escolas. Nós decidimos, quando entramos na Câmara em 2013, de fiscalizar todas as escolas. Quantas? São 320 escolas. Na verdade, são 200 escolas, mas anexos, então são 320 unidades. A nossa equipe diariamente vai para as escolas, a gente comunica as escolas que nós estamos Tem engenheiro e arquiteto na sua equipe, né? Tem engenheiro, arquiteto, professores com mestrado, tenho gente já com doutorado. Eu perco gente pela qualidade da minha assessoria. Geralmente foram ex-alunos que passaram por mim pela Universidade Federal de Pernambuco que eu consigo arregimentar e trazer para esta equipe que é valiosíssima. E a gente fiscaliza a rede, a gente produz relatórios, denúncias, encaminha ao secretário, ao Ministério Público e de tudo que a gente faz, a gente criou uma plataforma desenvolvida também no gabinete. Nós temos uma equipe de tecnologia da informação dentro do gabinete que criou uma plataforma que qualquer um pode acompanhar. Digita www.raioxdasescolas.com.br, vai aparecer. Geraldo Júlio quiser, pode ver isso? Pode, ele com certeza deve consultar, ele, o secretário, não apenas das escolas, mas todas as creches também. Fotos, vídeos, índices, indicadores. É uma plataforma que o Cristóvão Buarque, o senador, ele inclusive quer levar para o Distrito Federal. Ele me convidou para uma audiência pública no Senado agora, para que eu possa apresentar. É um motivo de muito orgulho, porque é uma equipe inteira trabalhando para dar à sociedade, ofertar à sociedade um mecanismo ágil de transparência. E quando essa comissão detecta algum problema, faltando luz, muito calor, o que é que faz? Nós denunciamos aos órgãos competentes, Tribunal de Contas, Ministério Público, o próprio secretário, e a partir de denúncias, geralmente a prefeitura corre para corrigir. Então, nós temos um rol extenso de providências que foram tomadas em decorrência do trabalho de fiscalização. Se ninguém olhar, os problemas não se resolvem, eles só tendem a acumular. De 1 a 10, qual é a nota que o senhor dá para a educação do Recife? De 1 a 10. Eu daria 3. Danou-se, que professor chato. Não, mas... Você na sala de aula também é assim, dá 3, 2? Eu sou rigoroso, mas acontece que uma escola que de cada 10 crianças que saem no ensino fundamental no 9º ano, vou dizer 100, de cada 100, apenas 28 são proficientes em português. De cada 100, 10 são proficientes em matemática. O senhor está mentindo, não? Não, esses dados são da Prova Brasil. É terrível, né? É terrível. Isso eu estou falando. Nós não... quando eu digo 3, é porque esta é a nota que o Ministério da Educação dá à rede, do ponto de vista de aprendizado. Nós, há uma década, nós estávamos na mesma situação de Sobral, no Ceará. Sobral, em uma década, foi capaz de fazer com que o seu IDEB saísse de -4, algo em torno de 4, porque Recife tem 4,3 no Fundamental 1 e 3,2 no Fundamental 2. Sobral hoje atingiu acima de 8. E atingiu acima de 8 como? Fizeram lá uma revolução na educação básica, através, fundamentalmente, da alfabetização. Isso nós não fazemos aqui. A prefeitura se compromete a alfabetizar uma criança
apenas no terceiro ano do ensino fundamental. Então é comum nós irmos às escolas e as crianças no quarto ano serem analfabetas. Isso é inaceitável, então é reprovação. Agora vamos falar do político. É cabeça branca, né? Porque tem a ala do PSDB de cabelo preto, cabelo branco. Qual é a sua ala? É branco ou é preto? Sou dos grisalhos, né? Procuro trazer aí o meio termo. A visita de Geraldo Alckmin ao Recife, na sua opinião, trouxe bons resultados? Foi um sucesso. O sucesso circulou muito bem. Onde ele foi... Comeu no mercado da Madalena. Na Madalena. Uma carne de sol no mercado da Madalena, almoçamos lá. A população parou para tirar foto com ele, veio de avião de carreira, voltou de avião de carreira, não houve nenhum tipo de hostilidade. O governador pobre, porque o prefeito de São Paulo só anda no jatinho de não sei quantos milhões, né? Mas dele, né? Dele, né? É dele, ele já chegou à política. Sim, mas aí, para Pernambuco, foi boa a visita dele? Acho que foi, porque ele tem uma associação com Pernambuco já longa, inclusive quando ele foi candidato a presidente da República, ele escolheu um pernambucano para ser vice dele na oportunidade, o então senador José Jorge. Ele deu umas bombas para Pernambuco agora no interior, não foi? Porque quando houve a crise hídrica em São Paulo, as super bombas lá do Cantareira foram essenciais para que São Paulo saísse da crise. Ele conseguiu fazer remanejamento hídrico em São Paulo. São Paulo hoje já não tem problema de abastecimento. A cultura da população também mudou. As pessoas passaram a economizar mais água, a reutilizar a água. Então houve um efeito até positivo. Muitos achavam que ele, inclusive, não ganharia a eleição por conta da crise hídrica. E ele ganhou, e ganhou no primeiro turno. Sendo que essas máquinas, essas bombas, o governo de São Paulo resolveu emprestar para diversas regiões, como, por exemplo, no Rio Grande, no Sergipe, a área do São Francisco, que está muito baixa. Então, o uso dessas bombas aqui no Nordeste tem sido bastante festejado por quem recebe. Olha, ele não é do seu partido, mas evidentemente que o senhor tem essa imagem de que Jarbas Vasconcelos é uma das grandes lideranças políticas do Brasil. E ele disse que ele está com o Alckmin, qualquer que seja a decisão do partido dele. Ele sempre teve uma linha de independência dentro do PMDB, não é? Então, eu recordo que ele, certa vez na Veja, não sei se você lembra, ele disse que o próprio partido dele era um partido de bandidos, há um tempo atrás, e ficou por isso mesmo dentro do partido. Hoje tem uma crise interna no Ficou PMDB. Por isso mesmo não, está comprovado, né? Tem sim, a gangue por do isso PMDB. Mesmo ele ter dito sim, tá e certo. Não ter sofrido nenhuma retaliação à época. Porque era verdade, né? Então, mas o fato é que ele tem apoiado os candidatos do PSDB desde sempre. Então, Jarbas apoiou Serra, apoiou o próprio Alckmin, depois apoiou Serra de novo. Então, o Jarbas ele tem essa associação com o PSDB. Acho que é um grande apoio, porque, sem dúvida alguma, é uma grande liderança. Eu acredito, então, que o governador Geraldo Alckmin deve ter ficado contente em receber essa demonstração de apoio. Agora, a visita a Renata Campos foi só social? Eu acredito que atendeu a interesses da política de São Paulo, porque o vice de Geraldo Alckmin é Márcio França, que é do PSB, e que é um fator a ser administrado, porque Alckmin, ao deixar o governo de São Paulo para disputar a presidência da República, se isso de fato se confirmar, o PSB vai assumir o governo. O PSDB não vai abrir mão de lançar um candidato próprio, porque o PSDB já disputa em São Paulo e ganha há mais de 5 eleições. Então, o PSDB vai apresentar candidato próprio. Desde a vitória de Mário Covas em 1994, só são governos do PSDB, e o PSDB vai apresentar o candidato, e que não será do PSB, mas há uma importância de uma manutenção de um elo forte, até mesmo para um possível até segundo turno de uma eleição presidencial. Mas depois tem um detalhe que Renata Campos me lembrou de que, quando houve o trágico acidente com Eduardo Campos,
o Geraldo Alckmin foi fundamental, inclusive ele pessoalmente foi para o IML para liberar o corpo, né? Foi um trabalho feito ele como governador e ele foi pessoalmente. E tem um outro gesto simbólico aí, é que ele trouxe a aliança do Eduardo Campos e entregou para a Renata. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o vereador André Regis. André Regis, agora nós vamos para Pernambuco. O PSDB vai ter candidato a governador? O PSDB na minha opinião, sempre terá candidato a governador, a prefeito. Acho que o nosso partido, ele, como um dos grandes partidos do Brasil, e é o único partido, João, no Brasil que se exige responsabilidade. Ninguém exige a responsabilidade do PR, do PV, do PSD, do PSB, do PP, do PT. Responsabilidade, e o presidente recebe 2 milhões lá da JBS, que responsabilidade é essa? Veja, o PSDB foi para a televisão e fez o meia-culpa, reconheceu o erro, o presidente foi afastado, mudamos. Hoje o presidente Aécio Neves, que foi o nosso candidato, está afastado, mas a pressão da população foi no sentido que, olha, o PSDB vai continuar apoiando o governo, vai ficar fora de uma coligação de quantos partidos? Então, o PSDB é sempre, a expectativa da população é que o PSDB é o partido da responsabilidade, que não pode ter um discurso demagógico, não pode ter um discurso populista. Isso vem de um compromisso que nós assumimos lá atrás, o governo Fernando Henrique, que hoje nós percebemos a injustiça, inclusive, de muitos, como, por exemplo, o Heitor Coni, que agora, recentemente, na Folha de São Paulo, escreveu um artigo pedindo desculpas, inclusive, ao presidente Fernando Henrique, pela forma como o tratou ao longo dos seus governos, de forma, inclusive, fugindo de um tom adequado para um presidente que era um estadista e que hoje ainda continua sendo o grande norteador da imagem do PSDB. O próprio partido escondeu na campanha eleitoral, não mostrou... Foi um grande erro da campanha de Serra, de 2002. É preciso também lembrar que Serra era um dissidente dentro da própria equipe econômica. E é um chato, né? do PSDB. Não é um chato? Ele tem um estilo que não é da maior simpatia. É diferente do Alckmin, né? Não é da maior simpatia. Mas simpatia também não é interessante que nem todo líder que ganha eleição é simpático, né? Tem Pernambuco gosta de os caras que não são simpáticos. Né? Às vezes a seriedade também, em determinados momentos, é muito importante, porque tem pessoas que estão disputando a eleição como se fosse um carnaval, como se fosse uma palhaçada. E nós temos exemplos até de pessoas como o Tiririca, que se elege fazendo o quê? Lamentavelmente, ele não vai se candidatar mais. A política brasileira perde uma grande figura, Tiririca. É triste, né? É um símbolo, né, o deputado mais votado do Brasil. Veja, que tipo de sinalização nós damos nesse sentido. Então, eu continuo achando que o sistema... Eu reforço a opinião do presidente Fernando Henrique, de quem eu cheguei ao partido através do presidente Fernando Henrique, de que o sistema partidário ele está em crise, ele tem falta de legitimidade. Ninguém quer se aproximar de partidos. Isso, inclusive, acarreta um dano para a própria política, porque você não pode exercer um cargo público eletivo se não for filiado a um partido. Então, se ninguém quer se filiar, ninguém pode se habilitar a disputar. Mas, em tudo que a gente acompanha, pode perceber que o PSDB é o partido que tem os melhores quadros, os quadros mais preparados para governar. Quando se há um problema na economia, se busca quem? Os quadros do PSDB. Plano Real foi o PSDB que levou a cabo o maior programa de engenharia institucional do país, foi feito por Fernando Henrique. E no dia 9, o senhor vai votar em quem para presidente do partido? Em Brasília? Geraldo Alckmin. Eu acredito que essa crise ela tem data para praticamente... Mas você sentiu que ele é adepto a essa ideia? Não, ele não pode dizer que é. Então, para ser o terceiro, assim, para que haja uma composição, ele não pode dizer que ele quer. Mas o Tasso Gereissati não era um bom nome, não? Eu fui diretor nacional do Instituto Teotônio Vilela quando o Tasso era presidente.
Eu tenho uma admiração muito grande pelo ex-governador Tasso Gereissati. Governou o Ceará, mudou a feição do Ceará. É um empresário de primeira linha, é uma pessoa que é dedicada à causa pública. Eu, sem dúvida alguma, se ele for escolhido, o partido vai estar em boas mãos, principalmente nessa fase, onde a política é associada à safadeza e algo que ninguém encontrou na vida de Tasso Gereissati é uma mancha, uma mácula. Mas ele diz, esse PSDB não é o meu PSDB. Ele está se referindo ao PSDB que estava apoiando Aécio Neves, ou seja, a divisão interna dentro do partido. Mas partido é tudo menos um conjunto de pessoas em harmonia. Aliás, o nome já diz, né? Já é partido. Não há harmonia dentro de um partido. Inclusive, o próprio sistema eleitoral que nós forjamos aqui, o sistema competitivo dentro do próprio partido, faz com que muitas vezes os políticos tenham maior até atenção a quem é de fora do seu partido do que é de dentro, na medida em que há muita rivalidade, há muito jogo de vaidade. Muitas vezes você tem uma dificuldade enorme de oxigenar o partido, porque os partidos são herméticos. A nossa última pergunta, o senhor é candidato a deputado federal? Disputarei e vou colocar meu nome à convenção para disputar o mandato de deputado federal. Ainda tem que passar por essa convenção? É a formalidade, não é? Então, hoje o meu desejo é de ir para a Câmara Federal. Acho que tem tudo a ver comigo, assim, eu sempre, como eu disse, eu sempre quis entrar para a política e na política, como professor de Direito Constitucional, acho que eu posso dar uma contribuição ao debate nacional no Congresso. É colega de Temer, né? Professor de Direito Constitucional, né? Ele é o professor e autor também. Né? Nós queremos agradecer ao deputado André Regis todas essas informações e dar os parabéns por esse trabalho realmente fantástico que ele faz pela educação. São poucos políticos, como eu já disse, tem bancada de tudo, só não tem bancada da educação. É um dos poucos políticos que realmente se preocupa com a educação. E sem educação, o Brasil não vai para canto nenhum. Forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser.